Bom dia, meus queridos irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Olha nós aqui, nessa caminhada, declarando a palavra no início dessa madrugada de terça-feira. Lembrando que hoje à noite teremos um culto abençoado, transmitido e ao vivo, Ao vivo e online. Então, se comunique com a gente, se relacione com a gente, através do nosso canal, através da sua opinião, seu like e através de sua boa vontade de nos estar prestigiando e ouvindo o que Deus tem para te falar. Então, quando você muda do negativo e começa a confessar o lado positivo e concordar com Deus, leva tempo até que o positivo seja concebido no seu coração. Leva semanas e meses até que isso se torne realidade nas nossas vidas. Aleluia. Então, há algumas coisas que precisamos eliminar do nosso vocabulário, porque elas atrapalham contra nós, ou elas trabalham contra nós. Impede de ter fé no que nós dizemos. Isso enfraquece as nossas palavras, de modo que não há fé positiva trabalhando em nosso favor. Jó nos deu uma grande percepção quando disse: aquilo que eu temia ao extremo me sobreveio, e aquilo de que eu tinha medo veio até mim. Jó 3:25. Jó não estava apenas com medo, ele estava altamente desenvolvido neste medo. Observe a frase: aquilo que eu temia ao extremo. Você precisa resistir ao medo como resistiria ao diabo. Você precisa aprender a operar nos princípios da palavra de Deus. Não espere estar altamente desenvolvida na fé positiva da noite para o dia, mas isso é desenvolvido pela prática. Com o tempo, você será desenvolvido e estará pronto a ponto de falar palavras de fé que mudarão o curso da sua vida. Lembre-se de que somente dizer alguma coisa não significa que ela acontecerá, mas dizer faz parte do processo de fazer com que a fé venha e de liberar a sua fé nas coisas. Aleluia, graças a Deus. Então, estar plenamente convicto, assim como Abraão, pode nos estar colocando no caminho da convicção de que a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir a sua promessa. Romanos 4:21. Como Abraão passou a estar plenamente convicto? Ele certamente não ficou dizendo o que o diabo dizia, e o que o mundo dizia, ou o que as circunstâncias pareciam dizer ou ser. O segredo para se tornar plenamente convicto de que Deus disse parecia estar em manter a palavra de Deus na sua e na minha boca. Foi isso que Deus disse a Josué para fazer lá em Josué 1:8. Em Deuteronômio 28 encontramos um exemplo clássico, ensinando Israel a entrar nas suas promessas. Deuteronômio 28, do 1 ao 6. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Primeira bênção: bendito será tu na cidade, e bendito será no campo, aonde você estiver. Bendito o fruto do ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tudo que sair de dentro de você, ou tudo que estiver embaixo da sua autoridade, será bendito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Não faltará comida, será totalmente suprido. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Então você será bendito quando entra, quando sai, quando inicia e quando termina. Aleluia. Essas promessas são condicionais. Veja o primeiro versículo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. A voz do Senhor teu Deus.
que temos hoje é a palavra de Deus falada. Ao ler esses versículos, se você não tomar cuidado, deixa de entender que realmente está sendo dito, por causa da linguagem usada na expressão ou no vernáculo bíblico. Quando estudamos isso, o Senhor vai nos ensinar, vai nos colocar nos caminhos. Amém? Aleluia. O que Deus está dizendo em Deuteronômio é quase exatamente o que ele disse a Josué. Deus diz: simplesmente declare o que eu disse, ouça inteligentemente, comece a declarar inteiramente, completamente, decididamente, depressa e cada vez mais alto. Eu vou ler para você essa versão. Simplesmente declare o que eu disse, ouça inteligentemente, comece a declarar inteiramente, completamente, decididamente, depressa e cada vez mais alto. Deus estava simplesmente dizendo para colocar a palavra de Deus em suas bocas. Ele estava simplesmente dizendo para colocar a palavra dele ou de Deus nas nossas bocas. Depois Deus disse: quando vocês fizerem tudo isso, todas estas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão. Bem, isso não acontece do dia para a noite. A obediência vem primeiro e depois a bênção. Lembra a ordem: primeiro a obediência, depois a bênção. Em seguida, Deus fala sobre todas as maldições. Observe que as maldições só vieram depois que o povo havia desobedecido. Aleluia. Lembre-se de que estamos falando sobre fé e confissão. Essa força de fé trabalha somente no coração. E Deus disse a Israel como desenvolver a fé no coração para receber as bênçãos. O segredo era continuar a declarar as promessas de Deus até que eles a possuíssem. 2 Pedro capítulo 1, o verso 1, Pedro diz assim: Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Observe que Pedro está falando daqueles que obtiveram fé igualmente preciosa. Ele estava falando de cristãos nascidos de novo e que nos inclui nos dias de hoje. 2 Pedro 1,2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, meus irmãos, meus amados, nós vimos que nós temos que ser obedientes praticando o que a Bíblia diz. Quando eu falo a palavra de Deus, fé chega aos meus ouvidos, desce ao meu coração, se estabelece como um depósito para que eu use no momento certo, falando e trazendo à existência aquilo que eu preciso naquele momento. Amém, queridos? Então, fé é viver uma vida de obediência a Deus. Primeiro a obediência, depois a bênção. Repete comigo aí: primeiro a obediência, depois a bênção. Obedeça a palavra de Deus e a palavra de Deus se tornará aquilo que você obedeceu. Obedeça a palavra de Deus e a palavra de Deus se tornará aquilo que você obedeceu. Sabe, queridos, pisa na cabeça do diabo, machuca esse malvado, diz para ele que ele é fracassado e que você é vitorioso, mais que vencedor. Você anda em fé, fé no seu coração, e você fala a palavra e a palavra traz aquilo que ela tem. A palavra tem partículas de Deus. Amém, queridos? Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus. Amém.